filho, o Senhor foi internando aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Ó Deus, para transmitir para a sua igreja, da mesma porção que o Senhor ele possa ser e recebendo de ti também em nome de Jesus. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, da mesma forma, Senhor, que ele foi 10 anos curioso aqui, Tio. O Senhor vai, Senhor, derramando sobre a vida dele também, Senhor. Ó Senhor, desce, Senhor, dos altos céus e usa para o teu de glória em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A paz de São Jesus para todos. Amém. Vocês estão apertados, está meio enrolado aqui. Fica aí, em nome de Jesus. Irmãos, louvado seja Deus. Isso aqui para ficar firme, eu acho que tem que puxar. Para puxar aqui, tem que puxar isso aqui para poder ficar firme. Acho que aqui firme é. Sabe isso aqui? Só essa parte aqui para ficar firme, tá? Só apertar aqui. Ótimo. Valeu. Tá. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Você que pode, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, capítulo 17. Vou guardar isso aqui. Deixa eu uma próxima oportunidade. Livro de Lucas, capítulo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 32. Livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo 32. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Tem alguém ainda que não encontrou? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ô glória. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos da mulher. Lembrai-vos da mulher. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu prometo que não vou demorar. É bem rapidinho. Preste muita atenção. A palavra do Senhor vai nos dizer que Lucas, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, ao falar acerca do ministério de Jesus, ele é o único que vai mencionar esse exato momento em que o Senhor Jesus está falando com os fariseus que vão indagar o Senhor Jesus a respeito de como vai ser o reino de Deus. Até porque você sabe, irmãos, que até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Messias prometido. Até hoje os judeus eles só acreditam que Jesus foi um grande mestre, um grande rabi, um grande professor, mas que ele era o Salvador, até hoje eles não acreditam. Então eles esperam até hoje a vinda do Messias prometido. Só que Jesus, ao responder os fariseus com respeito à vinda do Senhor, ele deixa bem claro, e só não entende quem de fato não quer entender, quando ele vai dizer o seguinte, que o reino de Deus não seria por aparência. Se os homens esperavam que o reino de Deus chegaria
com manifestações de bola de fogo caindo do céu, com reinos inimigos sendo devorados pelo poder de Deus, eles estavam completamente enganados. Porque Jesus deixa bem claro que o reino de Deus já tinha chegado e que eles estavam rejeitando aquele que era o representante do reino de Deus na terra. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus, ele agora vai levantar as questões pelo qual os homens não queriam que o reino de Deus viesse da maneira que eles não esperavam. Por quê? Porque no tempo de Jesus, as pessoas, mesmo eles estando sob o domínio do Império Romano, eles comiam, eles bebiam, eles se casavam, eles viajavam, eles viviam a vida, vamos dizer assim, comum. Não havia nada diferente, por mais que eles estivessem debaixo do Império Romano. Aí Jesus vai dizer para os fariseus o seguinte: no tempo de Noé também era igual aos dias de hoje. Os homens casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, festejavam, curtiam, até que veio o dilúvio. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer? Entre linhas, ele está dizendo que o reino de Deus já é chegado, mas os homens rejeitam o reino de Deus porque não é da maneira que eles querem que seja. Porque os homens procuram o reino de Deus da maneira que lhe é peculiar ou conveniente. As pessoas, elas vêm para a igreja, gostam até das pessoas, gostam dos pastores, gostam dos irmãos, são bem recepcionados, gostam da água bem gelada, gostam do conforto, mas quando são confrontadas, elas não gostam, porque ninguém gosta de ser confrontado. Então é nesse momento em que Jesus ele revela que o reino de Deus já está entre nós, mas as pessoas não querem o reino de Deus como ele é. E também é nesse momento, nesse mesmo texto, que Jesus vai dizer que no tempo de Ló também era da mesma maneira. E no capítulo que nós lemos, no versículo 32, Jesus vai dizer: lembra da mulher de Ló? Lembra dela? Não siga o que ela fez, mas tome como exemplo para não cometer o que ela fez. Preste muita atenção, querido. Para nós entendermos a história, nós precisamos ir na história. E na história diz o seguinte: por que Jesus, de tantas pessoas que ele poderia usar o exemplo para trazer uma edificação de alguém exemplar, Jesus, para mostrar o exemplo de alguém que rejeita a salvação, ele vai usar especificamente a mulher de Ló. Jesus aí deixa bem claro: olhai para a mulher de Ló. Gênesis capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: que o Senhor terá lá na terra de um dos caldeus, hoje conhecido como Iraque, ele vai ter 3 filhos. O primeiro vai se chamar Arã, o segundo vai se chamar Naor e o terceiro vai se chamar Abrão. Mas geologicamente falando, Abraão ele é o primogênito de Terá. E a Bíblia diz que Arã, o irmão caçula de Abraão, tem um filho chamado Ló. E Arã vai morrer. E Ló tinha 70 anos e não teve filhos. E agora Abraão vai adotar o seu sobrinho Ló como seu filho. E você conhece que quando no capítulo 12 Deus vai chamar Abraão, você sabe muito bem que Abraão, antes de ser chamado por Deus, ele era pagão. A sua família era pagã. Eles eram muito ricos por construir imagens de adoração como o deus Marduk. Eles eram
eram muito ricos, mas quando Deus chamou Abraão, Abraão quebrou as estátuas, Abraão quebrou os algidar, Abraão quebrou as oferendas para os deuses e disse: a partir de hoje eu só adoro o Deus criador dos céus e o Deus criador da terra. Então, irmãos, esse Deus que não tinha rosto se apresenta a Abraão como o único Deus, verdadeiro, todo-poderoso, criador de todas as coisas. E ele dá uma direção para Abraão ao dizer: sai da tua parentela. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Larga toda a tua riqueza que você tem aí, custeado pela idolatria, e vai em direção a um lugar que eu vou te mostrar conforme você anda comigo. Porque para andar comigo, Abraão, tem que largar todas as práticas velhas e viver o novo que eu tenho para a sua vida. Não tem como viver com Deus carregado, arrastado as velhas práticas. Tem que deixar para trás tudo que é velho para que o novo dele aconteça na nossa vida. Será que eu posso ouvir um amém nessa noite? É a Deus. Abraão, então, ele vai sair da sua terra. Só que Deus disse para ele: Abraão, sai da tua parentela, mas ele leva junto o sobrinho. E a Bíblia diz que a um determinado região que eles chegam de Canaã, a Bíblia vai dizer, se me falha a memória, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, 14, que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles vão discutir, brigar entre eles, porque a terra se tornou muito pequena para dois empresários potentes. Eles eram muito ricos, só que Ló só era rico porque andava com Abraão. E ele não entendia isso. Tem pessoas que estão prosperando porque estão andando com quem tem vinda com Deus. E a Bíblia diz que Abraão, águia, e sabendo quem estava com ele, sabendo que não era um local geograficamente falando que lhe dava a prosperidade, não era a terra que ele plantava, que fazia as coisas brotarem e fazer ele prosperar. Ele entendia que foi o Deus que chamou ele pelo nome, que fazia com que a terra seca prosperasse, que fontes que não tinha água jorrasse para ele. Abraão olha para o seu sobrinho e diz assim: olha, não tem como, eu não quero brigar com você, você é meu parente, você é alguém que eu amo. Então é o seguinte, tá aí Canaã, e tá aí as terras que está à nossa direita do Jordão. Escolhe as terras que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, ele olha para Canaã e vê uma terra seca, uma terra árida, uma terra que não brotava praticamente nada. E ele olha para as regiões das cidades que havia rodeadas pelo Rio Jordão. E você sabe que uma cidade edificada ao redor de um rio vai brotar tudo que você plantar. O que ele fez? Ele disse: opa, eu vou para cidades de Sodoma. Ali é que está o segredo do sucesso. E ele diz: papai, titio, ou papai, eu vou para a cidade de Sodoma. E Abraão disse: tudo bem, vai para lá, não tem problema. Abraão continuou cuidando da sua vida e Ló está lá em Sodoma. A Bíblia vai dizer que há uma guerra na terra entre 5 reinos contra 4 reinos. Esses 4 reinos, um desses 4 reis domina sobre os 5 reinos aonde estava a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Ou seja, eles pagavam tributo para esses 4 reis. E eles se revoltam e dizem: não vamos pagar mais tributo para vocês.
nós vamos guerrear, nós vamos lutar, porque a gente não quer pagar mais tributo. Aí os 4 reis se enfurecem e vai contra os 5 reinos. E o que acontece? Das 5 cidades, 3 conseguem fugir. As 2 cidades, que eram Sodoma e Gomorra, caíram numa emboscada no deserto. E ficaram presos e foram cativos pelos 4 reinos. Um dos homens de Sodoma foge e corre até Abraão, que estava em Canaã, que não sabia de nada. E avisa para ele dizer o seguinte: olha, prenderam Sodoma e Gomorra e o teu sobrinho também. Eles estão cativos. E Abraão diz: eu vou ter que guerrear. Irmãos, Abraão não sabia levantar uma espada, nunca guerreou. Era um homem agrícola. Os seus empregados eram agrícolas. E ele reúne cerca de 318 homens com enxada, com foice, com facão, e disse: nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, irmãos, e agora eu vou imaginar o exército armado até os dentes, com bomba, canhão, o que fosse da época, todos armados, todos prontos, vendo um monte de agrícola vindo com machado, com foice nas costas, dizendo: larga que é nosso, larga que é nosso. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando dizem assim: vocês não vão chegar a lugar nenhum, mas a gente sabe o Deus que nos chamou. Quem sabe o Deus que lhe chamou não precisa provar nada para ninguém. O teu silêncio é a melhor resposta para aqueles que não acreditam que Deus pode fazer. E eu já libero uma palavra de Deus nessa noite para dizer: Deus vai surpreender aqueles que não acreditam no sucesso que Deus já está preparando para a sua vida. Aleluia. Irmãos, Abraão consegue libertar o seu sobrinho e toda a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Essas 2 cidades agora têm uma dívida com Abraão e um agradecimento, porque ele somente com seus 318 servos consegue libertar aquele povo. Ló volta para sua cidade. Até agora você não vê menção, desde que Abraão saiu de um dos caldeus, você não vê em nenhum momento sendo mencionado que Ló tem a família. Provavelmente Ló vai constituir a sua família dentro de Sodoma. Pois bem, Abraão volta para Canaã, o tempo passa. Alguns comentaristas chegam a dizer que cerca de 18 anos se passa. Abraão está sentado na entrada da tenda, quando de repente, num dia ensolarado, que isso é muito comum naquela região, bem ensolarado, ele está olhando, irmãos, e ele avista 3 homens vindo em sua direção. Abraão, quando vê aqueles 3 homens, ele sai correndo em direção àqueles homens, porque ele percebe quem são eles e de onde eles estavam vindo. Abraão corre, se lança aos pés daqueles homens e diz para eles: Senhor, entra na minha tenda, come e bebe e dorme dentro da minha casa. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens entram, come e bebe. Só que Abraão percebe que enquanto ele está falando com aqueles homens, eles olham para as vistas das campinas de Sodoma e Gomorra, e quando eles olham, eles fecham a cara. E de repente, eles dizem assim: nós vamos embora, Abraão. E Abraão disse: deixa eu levar o Senhor até a entrada da cidade. E é quando Abraão pergunta: Senhor,
Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aqui? Por que que tu estás aqui na terra? E aqueles homens falam para eles: Abraão, eu esconderia alguma coisa de ti. Será que teria alguma coisa que eu esconderia do meu servo e eu não revelaria? Isso é muito tremendo, irmãos, porque eu aprendo aqui que Deus jamais esconde segredos daqueles que são seu amigo. Abraão pergunta: por que é que o Senhor está aqui? E ele diz: olha, nós viemos porque a ordem é destruir Sodoma e Gomorra. Irmãos, Abraão pôde livrar a cidade de Sodoma e Gomorra através da ajuda de Deus. Só que como é que agora vai intervir se é o próprio Deus que quer destruir a cidade? Abraão, ele agora começa um diálogo com Deus, tentando argumentar uma maneira de Deus não destruir Sodoma e Gomorra. E ele diz: Senhor, será que tu vais destruir os justos com os ímpios? Abraão pensou, pastor Paulo, que Deus não sabia o que era joio e o que era trigo. Porque nós olhamos hoje, muitas das vezes, pela nossa percepção humana, a gente não consegue enxergar quem é falso e quem não é. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece quem está em sinceridade e quem não está. E é por isso que, quando a parábola do joio e do trigo diz que os semeadores eles estavam querendo arrancar e sabia que o perigo de arrancar o trigo poderia vir agarrado juntamente no joio, o que é que o Senhor da ceifa disse? Não deixa, porque no tempo da colheita eu saberei como separar. Abraão disse: Senhor, será que não tem ninguém justo lá? Aí diz Abraão: o meu espírito já passou já e não viu um justo na terra. Senhor, 50, se tiver 50, o Senhor livra. Eu imagino, irmãos, Abraão em pranto, chorando. Dizendo: Senhor, se tiver 50, ele diz: Abraão, se tiver 50, estava bom demais, Abraão. Mas Abraão não tem 50. Senhor, 40, tem 40? Não tem, Abraão, 40. Senhor, tem 30 pessoas que ainda oram, que tem temor, que tem reverência. Não tem, Abraão. Ai, meu Deus. Tem 20. Não tem, Abraão, não tem. A última tentativa. Tem 10 pelo menos? Não tem 10, Abraão. Abraão, infelizmente, o pecado de Sodoma chegou nas minhas narinas como cheiro podre. E eu vim para derramar a ira contra aquela cidade. Aí Abraão lembra do seu sobrinho: mas Senhor, o meu sobrinho está lá, não está lá. Eu vejo isso aqui muito tremendo, irmãos. E eu digo algo da parte de Deus nessa noite. Você sabe, como crente, que o Senhor está voltando. E você sabe que tem gente na tua família que ainda bebe, fuma, vive na bagunça, na prostituição. E você sabe que ele não tem chance. Mas o Senhor está dizendo que se o justo clamar nessa noite, ainda pode haver chance. E ainda pode haver salvação para a sua casa. Não havia um justo em Sodoma, mas por causa de Abraão, Deus disse: eu vou ter misericórdia de Ló. A Bíblia diz então, irmãos, que aqueles homens, um fica com Abraão e 2 vão para dentro de Sodoma. Ló estava na entrada da cidade,
quando ele avista os dois homens, e ele faz tudo que o seu tio faz, corre, se lança aos seus pés. Por quê? Eu disse para você que Abraão tirou Ló de Ur dos Caldeus, tirou ele do paganismo. Então Ló, ele aprendeu com seu tio como crer em Deus, mas pelo hábito de estar dentro de Sodoma, ele se corrompeu, mas lembrava ainda da vida que ele aprendeu com seu tio. E ele enxerga que aqueles homens são homens especiais. E eles se lançam sobre os pés daqueles homens. E diz assim: vamos para minha casa, para vocês comerem, beberem, se alimentarem. E os anjos ali diz: não iremos para dentro da sua casa. Nós preferimos passar a noite aqui na praça, fora da cidade. Irmãos, Sodoma estava completamente corrompida. A imoralidade na terra chegou de tal maneira que os homens da cidade não tinham mais nenhum tipo de temor ou pudor. Os anjos preferiram, olha só, irmãos, a cidade era extremamente perigosa. E os anjos preferem ficar fora na cidade do que dentro da casa de Ló. Irmãos, tem muita casa de crente que Deus não está entrando mais. Tem muita casa de crente que Deus ele fica na porta. Lembra a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, e fala a memória, que ele está batendo na porta? Abre a porta para mim entrar. Aqui dali não é coração de pecador não, para se arrepender, para aceitar Jesus não. É casa de coração de crente que endureceu. A porta ali é no coração de pessoas que eram cristãs, que criam nele, mas que se desviaram. E Abraão e Ló se humilha e implora: vamos para minha casa, por favor, não fiquem aqui fora. E os anjos dizem: tá bom, vamos. E ele entra dentro da casa de Ló. Eu não sei se passou 1, 2, 3 horas de madrugada. Só sabe que de repente os homens da cidade vêm alvoroçados para a porta de Ló. E saem chutando, batendo, querendo derrubar tudo. Coloca os homens que estão aí dentro para fora. E Ló lá de dentro grita: o que está acontecendo, gente? Por que vocês estão querendo derrubar tudo? Nós vimos que entrou 2 viajantes aí dentro da tua casa. Coloca eles para fora, porque nós queremos ter relações com eles. Olha o nível da situação que estava. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós estamos vivendo dias no nosso Brasil em que, se Sodoma estivesse viva hoje, eles teriam vergonha do que está acontecendo aqui. A falta de temor a Deus no coração das pessoas está chegando numa proporção tão grande que eu digo para você com toda sinceridade que Deus vai fazer algo nessa nação para que todos os joelhos se dobrem e reconheçam que o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Eu amo pregar sobre avivamento, sobre bênção, mas não tem como pregar outra coisa, pastor Paulinho, se não for que nós venhamos aclamar que o nosso Deus guarde a nós e a nossa casa para nós não se corrompermos. Estamos nos esquecendo que o nosso Deus, ele é amor, mas ele é... Estamos esquecendo que o nosso Deus, ele ira assim quando olha para a terra e vê a injustiça operando.
Em Josué capítulo 23, versículo 16, diz o seguinte: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade, pois os que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Quando você olha para o cenário político, quando você olha para o cenário que nós vemos de todos os aspectos do poder humano na Terra, você só vê a injustiça imperando, crescendo. Homens amantes de si mesmo, homens que assassinam pessoas inocentes para ter mais. Você pega, por exemplo, o país aqui vizinho nosso, Venezuela, riquíssimo em petróleo, mas o povo vivendo na miséria, enquanto o seu presidente vivia no luxo. Não vamos muito longe, aqui no nosso Brasil, qualquer um de nós, vamos dizer, de uma classe mais simples, se você colocar na justiça hoje uma empresa que você trabalhou, eu duvido em um ano a sua causa sair ganha. Sai? É anos. Se você depender daqui dali para comer, você está perdido. Agora, quando é para poder beneficiar o grupo que eles fazem parte, na calada da noite, na madrugada enquanto dormem, eles votam. Você viu o que aconteceu aí, o quê? No dia das mulheres, dia 8 de março, assumiu a presidência das mulheres. Era quem? Um homem vestido de mulher. Pode isso, Arnaldo? Isso é comum? Não pode chamar de homem não, porque dá processo. Dá processo. Não pode não. Mas já foi aprovado aí que chamar atrás de homem também não dá em nada. Então pode falar. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Tem uns 2 meses que eu estava vendo uma reportagem. Na reportagem, o ônibus de Realengo, uma última passageira da noite, isso era 11 e pouca da noite, era uma senhora de 70 anos que ia descer no ponto final. O motorista, quando parou no ponto final, ele olhou para dentro do ônibus e viu a senhora que ia descer. Ele violentou a senhora de 70 anos. Ló está vivendo dentro de uma cidade aonde os homens praticam todo tipo de imoralidade que você pensar. E Deus já tinha determinado que destruiria aquela cidade. Porque antes de Deus mandar a justiça, pastor Paulinho, ele sempre tenta fazer com que os homens se arrependam. Sempre. Sempre. Ninguém vai dizer naquele grande dia: o Senhor não me deu chance. Mentira! Porque Deus vai mostrar para você, lembra naquele dia que eu te dei chance e você rejeitou. Deus, Ele está olhando dos céus. Enquanto nós estamos aqui cultuando, os olhos dele também estão vendo a maldade que está acontecendo ao redor do mundo. E Deus está dizendo: eu já preparei aqueles que serão colhidos no dia da colheita. Os homens querem se relacionar com os anjos e eles vendo
a situação. Olha que ponto Ló estava corrompido. Ló vai dizer o seguinte: olha, não faça mal a esses homens que estão na minha casa. Eu tenho aqui 2 filhas virgens. Façam com ela o que vocês quiserem. Isso representa isso é um chefe de família? Entregar as suas filhas. O homem de verdade faz, me mata, mas na minha família, enquanto estiver vivo, você não toca. Na minha casa, vocês não vão entrar enquanto eu estiver vivo. A casa de Ló estava corrompida. Por isso que, quando os anjos, eles dizem para Ló, saiam da cidade e não olhem para trás. Por quê? Porque se vocês olharem para trás, vocês vão se sentir atraídos, porque dentro de Sodoma, por mais que a bagaceira estivesse comendo solta, Ló era rico. A família de Ló vivia muito bem. E vamos ser sinceros, o conforto é muito bom. Eu trabalho, como alguns sabem aqui, em eventos, casamentos, e é muito bom. Sentar, comer coisa boa é muito bom. Tu tá em alguns lugares, é muito bom. Tu é empregado, mas tu se sente patrão, é muito bom. Tá em alguns lugares, é muito bom, isso é confortável, irmão. E Ló, com a sua família, com a sua mulher que ele criou ali, que ele conquistou dentro de Sodoma. A mulher de Ló era de Sodoma. As filhas de Ló estavam dentro de Sodoma, então a família de Ló estava totalmente corrompida. E hoje eu ordeno, vocês saiam, não fiquem aqui, não olhem para trás. Por quê? Porque vocês ainda estão com o coração preso a Sodoma. A ordem era, não olhem para trás. Aí lá vai Ló, com a sua família, quem sabe um pegado na mão do outro. Não olha para trás. Só que, irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas ainda sente saudade do pagodinho, ainda sente saudade do carnaval, ainda sente saudade de pular um bloco, ainda sente saudade de fazer coisas que eram do mundo. Só que eu deixo de dizer uma coisa para você, eu conheço pessoas que eram usadas por Deus, mas por causa de não tem nada a ver, é só 2 dias, não tiveram mais tempo de voltar. Então não brinque, porque você não sabe se você terá chance de voltar. A mulher de Ló, quem estava agarrado na mão de Ló, e ela agoniada, eu não quero ir embora, me larga. Tem muitas pessoas, irmãos, que vão perder a sua salvação dentro da casa de Deus. Porque acham que dar dentro da igreja é o suficiente para poder ser salvo. Não adianta, o corpo está aqui dentro, o nosso coração está lá fora. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. Irmãos, imagine como está essa taça apontada para aqueles que cometem impiedade nesse mundo. Os ouvidos dos homens estão tão entupidos de cera espiritual que não conseguem ouvir o chamado do Espírito Santo ao arrependimento. Os homens têm endurecido seu coração. Você olha para a internet, como pode alguém achar normal sexualizar crianças e adolescentes na internet?
Eu até chamei a atenção da minha cunhada, que estava fazendo isso com as minhas sobrinhas de 4, 5 anos. Não, mas é só um vídeo delas dançando, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Para quem conhece um pouquinho de internet, sabe o quanto tem gente doente por aí. E pais e mães expondo os vídeos dos filhos na internet, dançando na piscina, de pequenininho. Olha, irmãos, tome cuidado, porque o diabo está agindo. Para nós fecharmos, a Bíblia Sagrada nos diz em Apocalipse 16, primeiro, da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá, ou seja, ele vai descer o chicote. O próprio Senhor Jesus, que deu aos homens a oportunidade de serem salvos. Mas já que os homens rejeitaram, ele vai vir com o chicote santo e vai descer no lombo de todo mundo que não se arrependeu. Mas há uma esperança. Há uma esperança. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos vivendo dias difíceis, mas Deus manda dizer para a igreja dele que está aqui nessa noite, não é quem está em casa, não é quem está aqui nessa noite, que ele é o que fortalece a sua igreja nos dias da dificuldade. Ele é aquele que nos fortalece para vencermos as tentações, as perseguições, as calúnias e não desviarmos. Qual é o perigo, irmãos, de nós olharmos para trás? Parece ser algo tão simples. Só uma olhada, não tem problema nenhum, uma olhada. Mas é nessa uma olhada que às vezes você não vai ter tempo de voltar para o caminho que você estava. A mulher de Ló viu claramente o conselho: não olhem para trás. Só que quando eles estão saindo da cidade, que as bolas de enxofre, fogo caindo do céu, ela quer olhar, porque quem sai fugindo não dá para levar muita coisa, não dá para encher o caminhão. Por isso que Jesus, no capítulo 17 que nós lemos, ele vai dizer que quando o Senhor estiver voltando, não vai dar tempo de levar nada, então não se preocupe com o ajuntamento aqui. Muita gente está preocupada em entulhar coisa, não aguenta mais, mas bota dentro de casa, enfia, compra Shopee, Mercado Livre, AliExpress, vai gastando, e já não tem mais onde colocar o carrinho online, já não tem mais espaço. E fica viciado nas moedinhas para ter um desconto, né? Eu sei como é que é isso, irmão. Mas Jesus disse: não acumule, porque quem está fugindo às pressas não tem tempo de encher caminhão. O que Jesus está dizendo, irmãos? Que a vinda dele vai ser tão repentina que nem isso aqui, vai ser levado. Isso aqui vai ficar. Eu fico vendo. Você lembra quando o Michael Jackson morreu em 2009? Disse que morreu, né? O caixão dele, não sei se aquilo dali era só pintado, mas era pintado de ouro, se era ouro de verdade. Se for ouro de verdade, irmão, imagina as pessoas entrando no cemitério para tentar roubar o caixão. Se fosse de ouro de verdade. Eu fico pensando, irmão, beleza, tem um velório respeitoso, honroso, tudo bem. Mas, irmãos, tem coisas que você fala e diz assim: pra que isso? Sabe por que eu vejo isso? Lembra da parábola do rico e Lázaro?
O Lázaro não tinha nada. Quando ele morreu, os únicos que viram o velório dele ali era quem? Os cachorros que estavam com ele ali, que lambiam suas feridas. O rico, o prefeito foi, o vereador foi, o senador foi, o fulano foi, todo mundo foi. Aquela polpa, mas para onde ele foi? Não importa como você vive aqui, importa como é que você vai chegar lá. A gente se preocupa às vezes muito com isso aqui, mas não sabemos que talvez não tenha tempo. Porque a nossa vida aqui é breve. Quando nós olhamos para o texto, primeiro nós precisamos entender que o primeiro pecado que Sodoma ela vai cometer é o pecado do orgulho. Às vezes a gente acha que só foi pecado sexual. Não! Sodoma também praticava o pecado do orgulho. Ezequiel 16, versículo 49 e 50 diz que esse é a iniquidade de Sodoma, tua irmã, a soberba. Ele não se achava somente bom. Ele não estava somente se sentindo, nossa, eu conquistei isso. Não era orgulho de ter conquistado nada, alguma coisa. Eles se sentiam melhores do que os outros. Pisava nas pessoas que não tinha, humilhava quem não tinha. E Deus está dizendo que não tem espaço no reino dele para quem é soberbo e para quem é orgulhoso. Não pode haver sentimento dentro da casa do Senhor. Porque aqui mesmo Ezequiel vai dizer que esse é o mesmo pecado que Lúcifer caiu. Todos aqueles que se orgulham de si mesmo, se desfazendo dos outros, cuidado, porque o seu lugar é a queda. Em segundo, o pecado de Sodoma foi a indiferença aos pobres e necessitados. Eles tinham, mas quando olhavam para o pobre necessitado, precisando de ajuda, eles não ajudavam. A igreja, ela tem que ser celeiro de socorro para quem precisa de ajuda. Se as pessoas não podem ver a gente como um socorro, a gente não está cumprindo o papel de igreja. Se eu quando chego às vezes ali, a pastora também vai para a Central do Brasil também, né? Conhece ali, a pastora, aquele terminal ali? Se você chegar a fazer lanche ali naqueles quiosques ali, se você para ali naqueles quiosques, para os três ao teu redor ali, moradores de rua. É os três, parece que já ficam já esperando. Quem parar no quiosque para pedir um salgado pro suco, ele já trava. Para. Tem como pagar um salgado para mim? É certo. É certo. E muitas das vezes eu estou com o dinheiro só contado. Teve uma vez que eu já estava indo em direção ao meu trabalho, que eu trabalho no prédio da Petrobras, atrás do Corpo de Bombeiro ali no Campo de Santana, e eu fazendo aquele caminho ali do VLT, ali do Saara. Isso era no domingo. Eu estava com salgado naquele dia, eu estava levando salgado para poder jantar, e estava vindo uma família. Eu estava distraído, olhando para baixo, caminhando, e o rapaz me parou. Ele, a esposa dele, com a esposa e a criança no colo. Ele me parou e disse, tem como você me dar esse salgado aí? Eu falei, como é que tu sabe que é salgado? Não, dá para ver. Eu falei assim, pô, é minha janta. Aí ele falou, tá bom. Quando eu andei alguns passos, eu só tinha aquilo. E sabe que a gente leva um biscoitinho, né, de emergência para madrugada, né? Que eu trabalho à noite, nem naquele dia eu tinha biscoitinho, irmão. Falei, meu Deus do céu. Aí Jesus começou a tocar no coração. Disse assim, ops, volta aqui. Toma, leva esse negócio aqui, vai, toma, vai. E ele levou meu salgado. Pra honra e glória do Senhor, naquela noite, os petroleiros que tem dinheiro que não acaba mais, compraram pizza e Deus me abençoou. Mas, irmãos, Deus, Ele quer que nós sejamos celeiros de socorro para aqueles que nos procuram. E em terceiro lugar, para nós terminarmos, o pecado de Sodoma foi a falta de hospitalidade e praticaram violência. Era comum no Oriente. Todo viajante que chegava em uma casa tinha que ser recepcionado e socorrido. Os moradores de Sodoma, além de não serem hospitaleiros, ainda queriam abusar daqueles que eram
Ou seja, o que eles quiseram fazer com os anjos dentro da casa de Ló era a mesma coisa que provavelmente eles fizeram em outras pessoas que talvez chegaram ali procurando socorro. Por isso, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E quando a mulher de Ló olhou para trás, ela disse assim: eu não estou preocupado com a salvação. Eu quero o que eu estou perdendo lá atrás. E por isso que quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Eu quero dizer para você nessa noite, para encerrar, irmãos, que nós estamos prestes a ver grandes sinais da ira de Deus sobre a terra. Mas como a Bíblia Sagrada nos diz que quando Deus ele derramou sua ira sobre o Egito, o povo de Israel não foi tocado. A promessa do Senhor é que aqueles que vivem em sinceridade serão poupados da destruição que está por vir. Jesus está voltando e esse mundo aqui vai colher tudo aquilo que está plantando, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem ele planta, ele vai colher. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem um louvor antigo que quem conhece, e assim: há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver, há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Que a gente possa, irmãos, a cada dia desejar estar na casa de Deus e viver no seu altar. Porque a maior esperança para os cristãos, para nós, é a sua vinda. Se tem alguém que perdeu essa esperança, eu quero orar nessa noite aqui com você para que Deus ressuscite em você a esperança de que nós estamos aqui porque Ele vive e breve voltará. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Pai, obrigado porque o Senhor sempre tem, ó Deus, nos fortalecido. Sabemos, ó Senhor, que nós somos pequenos. Sabemos, Senhor, que nós somos falhos. Sabemos, ó Deus, que nós e nós mesmos não temos capacidade alguma. Mas o Senhor, ó Deus, tem nos fortalecido. Obrigado porque, Senhor, nessa noite o Senhor trouxe a cada um aqui. Eu não sei como está o coração de cada um, mas eu sei de uma coisa, que da maneira que eles entraram aqui, eles não estão saindo. Talvez eles não estão saindo aqui, meu Pai, falando em línguas, batizado com o Espírito Santo, mas estão saindo aqui renovados, crendo que a maior promessa sobre a nossa vida está de pé, que o Senhor está voltando para nos buscar. Que nós possamos, ó Deus, continuar crendo e seguindo, ó Deus, a nossa caminhada contigo, não desistindo, não parando, não olhando para trás. E não desistimos, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que põem a mão no arado e voltam atrás. Senhor, tem dias em que nós mesmos nos olhamos dizendo: Pai, será que nós vamos conseguir? E passar por esses dias não faz de nós fracos, meu Pai, mas faz de nós humanos. Mas mesmo os humanos e pequeninos, nós não reconhecemos que a nossa força pode até faltar, mas o Senhor é aquele que nos fortalece em nossas fraquezas.
Pai, continua derramando chuva de bênção sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Nos leva, Senhor, para nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Que aquele, ó Deus, que está esperando uma resposta, que aquele que está esperando um milagre, seja, meu Pai, respondido em nome de Jesus. Nos guarda e nos livra de todo mal em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem na noite desse dia crendo que o Senhor está nos trazendo a lembrança que Ele está voltando. E por isso devemos continuar firmes, ser esse culto dizendo: Amém. Vá em paz em nome do Senhor Jesus. Aleluia.